Boa noite a todos. Todos bem? Friozinho, mas estão todos aqui, né? Isso é o que importa. A gente possa acalmar os nossos corações, fechar os nossos olhos e buscarmos na natureza aquele quadro que mais nos agrade, com muito verde, o colorido dos pássaros, das plantas, o céu azul, o sol sempre a brilhar. Imaginemos um lindo caminho, cheio de flores belas, coloridas e perfumadas. Este caminho nos conduz a um riacho de águas claras e cristalinas, onde podemos observar toda a beleza da natureza que nasce ao seu redor. E assim, sentimos-nos partes integrantes da criação maior. E ao retornarmos a esta casa, vamos abraçando carinhosamente ao nosso mentor, nosso anjo guardião, querido amigo e companheiro de tantas jornadas. Abracemos também ao mentor desta casa, ao dirigente espiritual deste trabalho, e a todas as fraternidades ofertamos a prece. Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Cristo nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, Senhor. Diante desse querido irmão, é com carinho que te pedimos para que possa nos conduzir e nos orientar da melhor maneira, para que possamos compreender a importância de sermos o coração do mundo, pátria do Evangelho. Querido irmão, é com carinho que te pedimos para que nos leve até Maria. Diante de Maria, que nos acolhe em seu manto azul como filhos espirituais que somos, pedimos. Mãe amada, ensine-nos a sermos humildes como foste e leve-nos à presença de teu Filho, nosso amado Mestre Jesus. Diante do Mestre, que foi o exemplo maior de amor, carinho, fraternidade, bondade, amizade e serenidade, pedimos. Mestre, dê-nos força e coragem para continuarmos em tua seara, que possamos ser dignos de levarmos o teu evangelho adiante. E, acima de tudo, Mestre, queira conduzir-nos à presença do Pai Criador, diante de quem humildemente nos colocamos, para agradecermos a oportunidade de estarmos reencarnados em terras brasileiras com a prece. Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, uma boa noite a todos. O tema que nos cabe conversarmos na noite de hoje está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Eu sempre gosto de ler um trechinho para que depois a gente possa se aprofundar um pouco mais. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como queríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja a si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessa máxima leva à destruição do egoísmo.
Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas intuições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Que coisa, não? É fácil amar aos outros? Por que será que a gente não consegue amar aos outros da mesma forma? Porque ele está falando uma coisa muito importante que a gente precisa compreender. Amar aos outros como a gente mesmo. Mas a gente se ama? Às vezes não. Às vezes nós estamos mais preocupados em agradar aos outros do que a nós mesmos. Por isso que se torna mais difícil amar aos outros. Porque quando a gente aprender a se respeitar, a nos respeitarmos, nós vamos nos amar mais. Não é se amar para se achar lindo, maravilhoso, mas se amar por se respeitar. Jesus dizia, seja o teu falar sim, sim, não, não. Quantas vezes a gente fala sim, querendo dizer não? Quantas vezes a gente fala não, mas queria de todo o coração falar um sim. Mas para agradar a outro, a gente acaba deixando de lado o nosso amor. Nós precisamos trabalhar um pouco mais isso em nós. Nos conhecermos. Saber aquilo que nós queremos para nós. A partir deste momento, nós vamos começar a aprender o que é amor. E o amor é a forma mais sublime da caridade. Então, quando a gente pensar em fazer caridade, a gente tem que começar a fazer perto de nós. Primeiro comigo, depois ali naquele que está mais próximo. E perguntar a Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? É só a minha família? São só os meus vizinhos? O meu próximo é o mundo. Mas se eu não estou conseguindo me amar? É interessante quando a gente aprende e a gente vai ganhando isso com o tempo. A gente vai conseguindo assimilar e ganhar mais terreno nisso. Uma conversa entre duas pessoas que pareciam não ter muito a ver. Uma conversa de Divaldo Pereira Franco com a irmã Dulce. A irmã Dulce tinha o hábito de pedir cama, porque ela tinha dificuldade. E aí o Divaldo falou, minha irmã, como você está? Como que você está ainda fazendo isso? Ainda precisa da cama? Ela falou, não, eu já arrumei bastante. Mas é que eu arrumo para quem precisa, eu já não preciso. Ela já amava mais aos outros. Ela já tinha aprendido e já tinha sublimado isso. Divaldo também aprendeu e sublimou isso. Mais de 600 filhos adotados, não dele, mas é dele. Então, quando a gente aprende a amar aos outros, nós começamos a ampliar esse nosso leque.
E aí nós vamos entender a verdadeira caridade. Mas, voltando ao início, se nós não aprendermos a nos amarmos, como nós podemos querer praticar esta caridade com o outro? Nós precisamos começar a nos aceitarmos aquilo que nós somos, e nós somos diferentes. O que é bom para um pode não ser para o outro, e está tudo bem. Porque aí nós vamos aceitar a gente, nós nos aceitando, nós vamos começar a aceitar um outro também. E aí nós vamos deixar de criticar o outro. Nós vamos deixar de julgar ao outro. Geralmente, quando a gente vê o defeito no outro, nós estamos olhando para um espelho e esse defeito está dentro de cada um de nós. Então, quando nós começamos a trabalhar dentro de nós o amor fraterno, o amor que Jesus nos ensinou, nós vamos começar a aprender a nos aceitarmos. Nós vamos olhar para dentro e falar, eu sou diferente do meu outro. E está tudo bem. Eu vou me amar do jeito que eu sou. Eu não vou tentar me colocar em uma caixa que eu não me encaixo. E isto é muito importante. Quando a gente perceber isso, nós vamos começar a trabalhar melhor este ensinamento de Jesus. Lembrando que o amor é o sentimento mais sublime que nós temos. O amor nos coloca bem próximo de Deus. E Ele nos ensinou uma coisa: nós fomos feitos à sua semelhança. Então, nós somos pessoas que têm um amor dentro de nós. Ah, Ricardo, mas e aquela pessoa que faz um monte de coisa errada lá na rua? Ele tem amor por alguma coisa. Ou alguém. Ainda não sublimou de tal forma para que ele tenha amor por ele mesmo, para poder amar aos outros. Mas o amor está lá dentro, como está dentro de nós. Porque nós somos a semelhança de Deus. Só que Deus é perfeito e nós ainda somos seres perfectíveis. Ou seja, nós estamos aprendendo esta nossa lição. E está tudo bem errar. A gente não pode cometer o mesmo erro várias vezes, mas errar. E às vezes a gente se cobra tanto que a gente acaba não vivendo. Então a gente precisa aprender a aceitar como nós somos. Para depois que a gente se conhecer de tal forma, a gente possa falar, isto não me agrada. E eu gostaria de modificar. E aí se modifica, mas por você. Não pelo outro. Aí nós vamos aprender que a verdadeira caridade começa conosco mesmo. Começa dentro de nós. Como nós podemos falar de amor? Como nós podemos falar de caridade se nós não estamos praticando nem com a gente mesmo? Então eu gostaria de hoje que a gente pudesse despertar esse sentimento dentro da gente. Pudesse olhar de uma maneira diferente, ao invés de ficar pensando, eu não estou amando o meu próximo, como eu posso chegar lá? Tenta primeiro com a gente, que é o que está mais perto. Tente se amar. Olhe para dentro de você e pense o que eu preciso fazer para me amar. E a partir daí, a gente começa a traçar um plano
para gradativamente começar a amar os que estão mais próximos e, de repente, nós já estamos amando ao mundo. É difícil? É muito difícil. Mas se a gente não der o primeiro passo, vai continuar sendo difícil. E quando a gente vai caminhando, nós vamos percebendo que nós somos capazes. Então, o convite está feito. Aproveitem a oportunidade. Aproveitem a encarnação que Deus nos está dando de brinde, de presente, com todo o amor que Ele tem, para que a gente possa aprender a se amar. Aquelas coisas que a gente aprendia lá quando a mãe falava que a gente não era todo mundo, a gente não lembra, mãe, posso fazer isso? Todo mundo está fazendo? Não, você não é todo mundo. E às vezes a gente não é todo mundo, não é porque todo mundo faz que a gente é obrigado a fazer. A gente tem que tentar fazer aquilo que nos agrade. Tentar fazer algo em nosso benefício. Porque a lei do amor de Deus é a lei mais perfeita que tem. Quando nós conseguirmos entender o que é a lei do amor, que é esta lei, nós estaremos sublimando o nosso amor e aí nós já não vamos sofrer tanto, porque nós vamos viver em fraternidade. Uns vão amar os outros do jeitinho que eles são. Que às vezes é muito comum a gente querer amar um filho, um parente, mas falar, você tem que fazer isso, tem que fazer daquele jeito, daquele outro jeito. Isso não é amor, você está tentando mudar. A gente pode mostrar o caminho, mas não pode querer que ele faça o que nós faríamos. Amar o outro tem esse detalhe, é amar do jeito que ele é. Mas para que a gente aprenda isso, nós precisamos voltar para dentro de nós. Olhar para dentro de nós e saber, eu estou me amando? Façam esse exercício hoje, quando chegarem em casa, que forem pôr a cabeça no travesseiro, pense bem. Santo Agostinho, antes de deitar, ele fazia ali uma meditação e pensava, será que eu pratiquei o mal contra alguém e tal? Então, antes de dormir, ele fazia tudo isso na cabeça dele. Hoje, tarefa para vocês. Pensem, eu me amo? Eu estou fazendo aquilo que eu queria? Ou, pensa, aqui nós tudo já passamos um pouquinho, né, já acima de 18 anos de idade, será que eu estou fazendo o que aquela criança queria ser quando crescer? Ou será que eu desviei deste caminho? O que será que me agrada? Onde eu quero chegar? Tentem olhar e se enxergar para saber se tem algo a mudar. Espero que tenha feito vocês pensarem, que vocês saiam com uma pulga atrás da orelha, querendo se encontrarem, querendo encontrar esse amor dentro de vocês. Vou pedir para que possamos novamente fechar os nossos olhos, unir os nossos corações para formarmos um só coração pulsante e vibrante e exercitarmos a lei do amor, vibrando muito amor por todo o universo, por todos os planetas, em especial pelo nosso planeta Terra. Vibrarmos por todos os países, por aqueles que passam por conflitos internos e externos, por aqueles que sofrem com as catástrofes, com a miséria, com a fome, com as guerras. Vibrarmos pela paz entre a Rússia e a Ucrânia. Vibrarmos pela paz no Oriente Médio. Vibrarmos pela paz nos Estados Unidos. Vibrarmos pela paz na Venezuela. Chegando mais próximo de nós, vibremos pelo nosso Brasil,
por este momento político tão conturbado pelo qual passamos, que os nossos políticos possam pensar um pouco mais pelo povo e para o povo. Vibremos pelo menor abandonado e carente, pelo irmão da terceira idade, pelos moradores em situação de rua, pelos asilos, albergues, orfanatos, creches, manicômios, clínicas e hospitais, para que onde haja um leito de dor, que o nosso amor possa chegar em forma de alívio. Vibremos pelos drogados, marginalizados, alcoólatras e encarcerados, pelos lares em desajuste e desarmonia, pelos endividados, pelos que vivem os descaminhos da droga, da prostituição, dos jogos, que o nosso misericordioso Pai possa atenuá-los de provas tão difíceis. Vibremos por todas as seitas, religiões e filosofias que possam se unir em torno da caridade. Vibremos por esta casa que nos acolhe e nos ampara, que possa cumprir a sua missão de evangelizar a todos que aqui chegam. Vibremos muito amor pelos inúmeros irmãos que retornam ao plano espiritual, que possam ser acolhidos e instruídos para suas próximas missões. Vibremos pelos irmãos que chegam a este plano material, que possam ser acolhidos em lares onde possam ter apoio para o cumprimento da sua missão planetária. Vibremos pelos nossos vizinhos, para que eles possam ter o necessário e o suficiente para o seu dia a dia material e espiritual. Vibremos pelos nossos parentes, para que eles possam ter suas preces atendidas conforme os seus merecimentos. Vibremos pelos nossos amigos e pelos inimigos, se assim os tivermos, tanto encarnados quanto desencarnados. Vibremos pelo umbral, Vale dos Suicidas, Crosta Terrestre e Vale dos Abortados. Que os caravaneiros de Maria possam por ali passar e arrebanhar os irmãos que fazem por merecer. Com amor, com carinho, pedimos permissão para vibrarmos um pouco por cada um de nós. Imaginemos Jesus adentrando aos nossos lares, envolvendo aqueles que ali deixamos em amor e paz. Que o amor e a paz de Jesus possam ser sentidos por todos aqueles com quem cruzarmos em nosso dia a dia. Com muito amor, com muito carinho, vamos elevando as melhores vibrações até a casa de Dr. Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa direcionar àqueles que mais necessitam, que assim possamos dizer: Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, os tratamentos já se iniciaram, em breve vocês serão conduzidos às salas de passe. Um bom retorno aos lares de vocês, que Jesus os acompanhe, e até a semana que vem, se Deus quiser, e Ele há de querer. E assim seja.